quão difícil é criar uma história em quadrinhos? Ou mais especificamente, o quão difícil é criar um mangá? Dificilmente a gente para pensar nisso enquanto estamos lendo nossas histórias favoritas. Afinal, nosso intuito ali é saber o que vai acontecer na próxima página, o que vai acontecer naquele capítulo, se o nosso personagem favorito vai aparecer, se o protagonista vai realmente vencer aquela batalha. Sim, ele vai vencer. Mas o fato é que poucas vezes paramos para pensar no quão difícil e trabalhoso é criar um mangá. Então eu quero falar um pouquinho aqui sobre a profissão de mangaka, mas não me aprofundar muito no criador, no mangaka japonês, mas trazendo um pouquinho para nossa realidade aqui do Brasil, aqui do Ocidente. Então vamos lá? Certo, eu separei aqui 6 pontos que dificultam bastante a criação de uma história em quadrinhos. E como eu falei, mais especificamente mangá. E depois disso eu queria também compartilhar um pouquinho da minha experiência criando mangá. Para quem não sabe, eu sou ilustrador, desenhista e tenho trabalhado ativamente com isso. Não apenas com mangá, mas tenho sim criado páginas de quadrinhos. Enfim, eu quero falar disso mais para frente. Mas o primeiro ponto que eu queria tratar aqui hoje é a quantidade de desenhos que um ilustrador, que um mangaka tem que fazer para criar um capítulo. Afinal, cada capítulo, pensando lá na publicação japonesa, vai em média de 15 a 20 páginas. O que pode até parecer pouco, mas é muito difícil, é muito complicado. São muitos desenhos ali, desenhos de alto nível, porque todo leitor ele quer ver página a página um quadro ali, uma ilustração impactante que o mantenha preso. Se a ilustração, se o desenho do mangá não é bom, isso nos tira um pouco da história. Nos tira um pouco da história se o rosto do personagem não está desenhado de maneira adequada, se o cenário não aparece. Enfim, eu vou dizer por mim que eu gosto muito de desenhar personagem, mas quando é para desenhar cenário é uma luta, é realmente complicado. E você pode perceber naquele mangá que você lê que geralmente são poucas as páginas que o cenário aparece. E se aparecem muitos cenários, é porque aquele mangá já é um mangá de sucesso. Já é um mangá com muitos assistentes que estão trabalhando junto ali com o autor. Então é importante a gente aqui lembrar que geralmente lá no Japão, um autor ele não trabalha sozinho, ele tem ajuda de auxiliares, de assistentes. Tem assistente para desenhar cenário, tem assistente para arte final. Mesmo assim, não podemos dizer que seja fácil, mesmo com assistentes, porque o criador ele costuma ser aquele que desenha todo o rascunho, cada quadrinho, cada página, e ali os assistentes dele vão ajudando ele com tudo isso. Mas não se engane, continua sendo muito difícil. Afinal, 15, 20 páginas por semana, faz a conta, dividido por 7, é um número incrivelmente alto. Aqui no Brasil é comum editoras já pensarem que um autor de quadrinhos ele vai desenhar uma página a cada 2 dias. 20 páginas daria muito tempo. Eu sou ruim de matemática. Mas, enfim, 2, 3, 4, 5 páginas por dia é um número absurdo. E ainda mais na qualidade que eles entregam é impressionante. Então, esse foi o primeiro ponto do porquê criar uma história de mangá é tão difícil. O segundo ponto é que as histórias precisam ter uma narrativa dinâmica e envolvente. Imagina você criar cada capítulo com uma história de começo, meio, fim, ao ponto que o leitor ele fica preso, desejando o quanto antes ler a próxima história, o próximo capítulo. Isso é muito difícil, porque exige uma consistência narrativa. Quando você está escrevendo um livro, é a mesma coisa. Você separa em capítulos, porque sabe que no final de um capítulo ele já tem que chamar o leitor para o próximo. O leitor ele não pode ficar desanimado. Isso exige um ritmo de leitura, um ritmo de narrativa muito difícil de fazer. Ou seja, o mangaka, o autor ali de história em quadrinhos, ele não precisa apenas desenhar bem. Isso é fundamental, sim,
mas ele também precisa saber muito como contar uma história. Como aquela história ser envolvente, como aquela história ser interessante. Não basta ter uma ideia de algo interessante, você precisa manter aquilo interessante a cada virada de página. Cada página tem que ter alguma coisa que te chame a atenção e que vai competir com tantas outras coisas que nos distraem hoje em dia, como o celular, por exemplo. Como é comum a gente ler alguma coisa com o celular ali do lado, tocando notificação, com alguém querendo falar com a gente. Então, o criador de história em quadrinhos, ele tem que estar ciente que cada página tem que trazer alguma coisa, algum elemento que vai continuar prendendo o leitor. Esse ritmo, ele não pode ser perdido. E isso é muito difícil de fazer. Mas diz aí, cada tema merece um vídeo específico, né? Isso é algo que eu vou trazer mais pra frente. E vamos lá para o terceiro ponto, que é criar personagens carismáticos e únicos. E é muito comum na indústria de mangá falarem a respeito de que o mangá é feito de personagens, uma história é feita de personagens. E eu concordo e penso que isso vai para todo tipo de mídia, não apenas mangá, mas filme, novela, livro, enfim. Qual mídia você pensar aí? Cada história, ela necessita de personagens intrigantes, personagens que eu quero acompanhar a história dele, que eu me engajo com um motivo, com um sonho, com o objetivo daquele personagem, quero chegar até o fim da história dele, quero saber o que acontece com ele. Se o personagem é ruim, se a história dele não é interessante, se a motivação dele é banal, isso nos afasta da história rapidamente. Então, imagina agora, somando as coisas, é um volume de desenho muito alto, a história precisa ter uma narrativa que segue interessante em todo o tempo, e o personagem, a criação dos personagens precisa ser perfeita. Não basta uma história ter um plot legal, um enredo legal, e aquele personagem eu não querer acompanhar ele. E talvez não seja um exemplo aqui de mangá, mas um exemplo de filme é Capitã Marvel. Ai, meu Deus, onde o filme até tinha um enredo interessante, tinha uma sinopse muito interessante, estava ali num contexto de MCU, de universo da Marvel, muito interessante. Porém, a personagem era um saco. A personagem era entediante, não tinha carisma nenhum. E no final, eu não sei você, mas eu não tinha interesse muito em continuar vendo ela, porque não gerava interesse. Não dava vontade de torcer pelo bem da personagem. Então, um personagem ele precisa ser carismático o suficiente para que eu deseje saber o final da história dele. Aonde ele vai chegar, como ele vai chegar, é necessário que eu torça por aquele personagem. E o personagem não precisa ser carismático, do tipo super simpático, do tipo que conversa e fala coisas legais, interessantes. Há muitas formas de um personagem ser simpático e carismático. Por exemplo, o personagem pode ser meio durão, meio Zoro, meio Sasuke, e ainda assim ele vai ser muito interessante. E aí eu acho que foi o maior erro da Capitã Marvel. Eles queriam fazer uma personagem durona, que não estava muito interessada nisso e naquilo, mas fizeram completamente sem carisma, pois em nenhum momento ela se fez apaixonante, ela se fez assim, com um desejo de a gente torcer por ela. É diferente do Zoro, de One Piece, que por trás de toda aquela marra, de toda aquela dureza que ele tem, a gente sabe dos objetivos dele, a gente sabe do coração dele, o quanto ele é bom, o quanto ele deseja ser bom e fazer coisas boas. E até mesmo o Sasuke. A gente sabe que ele estava perdido nos seus sentimentos e ele estava ali em uma jornada de autodescoberta, numa jornada de se redimir. E isso é muito difícil de fazer. É muito difícil criar um personagem que vai gerar esse interesse até o fim. Mas me diz aí, que tipo de personagem você gosta mais? Tem um personagem seu que seja o favorito? Não precisa ser de mangá, mas deixa aí nos comentários. O quarto ponto é desenvolver um mundo interessante, um mundo coerente. E aqui eu quero citar alguns mundos, como o de One Piece,
que ainda que seja um mundo muito maluco, muito grande, com vários tipos de coisas acontecendo, cada capítulo que mostra o que está acontecendo no mundo é realmente incrível. Dá vontade de saber o que está acontecendo naquele mundo. Dá vontade de se aprofundar ainda mais em outras histórias que não apenas dos Chapéus de Palha. E eu realmente acompanharia muitos spin-offs naquele mundo. Eu realmente acompanharia uma história que não se passa, que não está contando apenas o que se passa com os Chapéus de Palha. E eu acho muito inteligente do Oda separar sempre alguns capítulos para contar essas histórias. E até mesmo nas histórias de capa, onde ele sempre está desenvolvendo personagens secundários que já perderam ali seu tempo na história contínua do mangá, mas que ainda assim atraem o público. E ainda assim é muito legal saber o que está acontecendo com eles. E essa criação de mundo, e podemos chamar de world building, ela é muito complexa. E eu não quero me atentar aqui apenas em mundos fantasiosos, como o de Naruto, como o de Bleach, mas até histórias que se passam num teórico mundo real. Porque ainda assim é necessário que construamos algo coerente para aquela história. A gente defina cenários, defina personagens que fazem parte daquele mundo e personagens que muitas vezes serão totalmente coadjuvantes, só vão aparecer de vez em quando, mas que ainda assim contribuem para um mundo onde a história se passa. E histórias slice of life, histórias do mundo real, elas tendem a se fechar num mundinho pequeno. Porque vocês ampliar muito o mundo, ficaria muito fácil de se perder na história, de começar a abrir pontas soltas que depois ficariam complicado de fechar e amarrar tudo direitinho. Por isso que geralmente esse tipo de história se contém muito no personagem e vai trabalhando o seu mundo ao redor de pouco em pouco. Agora vamos aqui para o quinto ponto, que é a concorrência gigantesca. Todo mangá ele já nasce com uma centena, milhares de outros mangás que estão sendo publicados ao mesmo tempo. E criar uma história que vai concorrer com tantas outras já famosas e outras iniciantes com potencial gigante é muito difícil. É muito difícil você criar aquela história que você tanto ama, mas que já tem outras centenas iguais à sua. Outras centenas que trazem algo parecido com aquilo que você sonhou em criar faz muito tempo. Então, não basta apenas criar uma história boa hoje em dia. Você tem que ter uma ideia muito criativa para trazer algo diferente do que já foi criado antes. E pense aqui comigo, há quanto tempo estão criando histórias em quadrinhos? Há quanto tempo estão criando mangás? Ter uma ideia nova em meio a um histórico tão gigantesco de boas histórias é realmente muito difícil. E aqui eu quero citar Hajime no Ippo, que é uma história incrível de boxe, e que o autor ele já tinha criado outras histórias em quadrinhos de esporte, mas que não estavam dando certo. E de repente o editor dele sugeriu: por que você não cria uma história de boxe? Você gosta tanto disso, você é um assunto que te interessa, que você tem conhecimento, mas o autor estava muito preocupado. Afinal, já tinha uma história de boxe que foi muito marcante, que era o Ashita no Joe. Eu confesso aqui que eu nunca li, mas falam tão bem dessa história e um dia eu pretendo ler. Mas imagina a preocupação do autor de Hajime no Ippo, do Morikawa, de criar uma história de boxe, um esporte que já tinha sido abordado em mangá e de uma maneira incrível, de uma maneira marcante para todo o Japão na época. Mas como ele realmente amava o esporte, ele decidiu que sim, seria uma boa ideia criar um mangá de boxe, mas fugindo completamente do padrão que tinha sido estabelecido pelo Ashita no Joe. Ele decidiu ir por um caminho diferente. Enquanto Ashita no Joe era um mangá muito mais dramático, com histórias mais pesadas e um final bem mais melancólico, o Morikawa decidiu ir para um caminho muito mais de autoajuda, de uma estima alta, uma história empolgante e cheia de vida. E deu super certo. Tanto é que ele está criando o Hajime no Ippo há 35 anos.
É realmente incrível pensar que um autor ele consegue ter tanta história para contar a respeito de um único personagem, de um único mundo de personagens. Mas isso é coisa para poucos. E agora vamos para o sexto ponto. E aqui eu já queria trazer um pouco mais para o nosso cenário brasileiro. O sexto ponto é pressões externas. E como pressão externa, eu queria dizer finanças, principalmente, mas também família, amigos, vida social, outros afazeres, outras tarefas. O mangá ele exige muito tempo investido. Exige que você realmente mergulhe naquela história, pense nela 24 horas por dia. Afinal, você tem um prazo muito pequeno para criar aquela história. E aqui no Brasil ainda, em que parece ser impossível você viver financeiramente apenas do mangá, imagine você ter que criar uma história em quadrinhos, tendo que trabalhar em outro emprego. Imagina ter que cuidar de filhos, de uma família e ainda assim ter que criar uma história em quadrinhos, um mangá. Nós aqui não temos um mercado maduro de mangá, uma indústria onde gere recursos suficientes. Afinal, como eu falei, no próprio Japão já existe uma concorrência muito grande. E aqui ainda, onde importamos toda essa concorrência do Japão, competir com vendas num mercado onde a pirataria é muito comum, é realmente assustador. Mas eu creio que o cenário ele está cada vez mais propício para novos autores. Como eu já falei no vídeo anterior a respeito da Shonen West, que ela encontrou um meio de veiculação de mangás nacionais muito interessante por assinatura, online, na internet, e eu creio que muitas outras iniciativas podem surgir através disso. Como temos a Flip Through, como temos a Action Riken e tantas outras, o próprio Catarse, financiamento coletivo ajuda a suprir um pouco dessa carência de um mercado financeiro robusto e bem estabelecido. Mas imagina isso, você tendo que mergulhar numa história, preocupado se vai ter como pagar as contas do mês, como pagar um boleto do aluguel, como pagar a alimentação e a escola das crianças. Realmente não é um cenário fácil e é por isso que criar um mangá aqui no Brasil é extremamente difícil. Eu confesso que ali, desde pequeno, eu sempre sonhei em trabalhar com quadrinhos. Eu cresci lendo revistas da DC, como Liga da Justiça, Batman. Meu irmão, na época, era colecionador dessas revistas. Depois eu conheci Cavaleiros do Zodíaco na Manchete e mais pra frente Dragon Ball. E aquilo foi apaixonante. E eu precisava fazer alguma história desse tipo também. Eu lembro desde pequenininho ali na casa do meu primo, onde a gente ficava criando histórias juntos. E a gente jogava muito jogo de luta. Vários jogos que hoje em dia nem sei mais dizer o nome. Mas também, claro, muito Street Fighter, Mortal Kombat e SNK com The King of Fighters. E todos aqueles personagens eram incríveis, eram marcantes e eu queria criar histórias desse tipo. Eu lembro dos vários cadernos que eu tinha quando eu era pequeno, desenhando e criando histórias e personagens para, de alguma forma, fazerem parte de um jogo de luta. E também me lembro muito bem do primeiro mangá que eu comprei, que foi um Cavaleiros do Zodíaco, na banca de jornal que tinha na rua da minha escola. Foi uma sensação incrível pegar aquele mangá pela primeira vez e descobrir que o desenho do mangá era completamente diferente do estilo de desenho do anime, mas ainda assim era apaixonante ver o trabalho de retícula, de rachura que era feito naquele mangá. E mais pra frente fui comprando outros. Evangelion também, eu comprei sem saber do que se tratava aquela história. Eu só sabia que todo mundo estava falando muito bem. E convenci a minha mãe de comprar aquele mangá porque ela leu Evangelion. E então achou que poderia ser uma história cristã. Mas era incrível. E enfim, eu cresci querendo desenhar mangá, mas no cenário brasileiro, onde isso nem parece ser uma profissão, não parece poder ser possível trabalhar com isso, eu fui deixando de lado esse meu sonho.
Eu trabalhei com administração, contabilidade, conheci o design depois já de muito tempo e trabalhei como designer e ainda hoje trabalho ainda com isso, mas o mangá foi se tornando aos poucos uma obsessão minha, um desejo meu de ilustrar histórias que estão no meu coração, histórias que vêm à minha mente. Eu me sinto muito criativo e realmente tenho buscado me tornar capaz para criar uma história em quadrinhos desse tipo. E durante a pandemia, em que o mundo inteiro teve um pouquinho mais de tempo livre, eu decidi que então eu me mexeria de alguma forma para criar uma história. Na época eu andava lendo muito Webtoon, que é um formato bem diferente de mangá, mas que também me agrada. E então eu decidi criar um capítulo piloto de uma história em mangá que eu tinha na minha mente. E tá passando aí imagens de como ela é. Foi muito difícil. Foi uma experiência completamente nova para mim, aprendendo muita coisa, aprendendo do software também, que é o Clip Studio Paint. Enfim, foi uma experiência incrível e que hoje eu vejo o quanto poderia ser melhor, mas que abriu portas para mim. E depois disso eu trabalhei em mais 2 histórias, essas que sim foram já veiculadas, inclusive eu vou falar mais para frente, eu dedicar vídeos a respeito de cada uma delas, mas não foi uma história contínua, eram capítulos, eram páginas de mangá inseridas numa apostila. E ali é uma apostila cristã, uma apostila bem legal, onde eu pude de novo ter uma experiência muito grande, aprendi muita coisa, e eu considero que são 2 filhos incríveis que eu tenho. Um que é tudo junto e misturado e outro que é fé que nos torna heróis. E em cada uma delas eu criei uma série de personagens, eu criei um contexto ali onde eles eram amigos e, enfim, cada um deles com a sua própria personalidade, estilo, jeito de falar. Mas devo dizer que foi realmente difícil, não é simples, dada tantas outras obrigações e compromissos do dia a dia que a gente tem. Por isso aqui eu queria dizer, valorize aquele teu amigo que cria histórias em quadrinhos. Seja no estilo mangá, seja comic, seja uma tirinha. É muito difícil, é muito complicado, mas também é incrível ver as histórias e tudo aquilo que essas pessoas criam. Eu queria aqui dar um grande abraço em todo criador de história em mangá, de quadrinhos, que esteja aí assistindo. E vamos juntos, né? Vamos juntos fortalecer esse mercado nacional. Vamos juntos criar histórias incríveis que inspiram tanto quanto a gente já foi inspirado por uma história um dia. E aqui eu queria convidar você que está assistindo esse vídeo. Se gostou dele, deixe o seu like. Considere se tornar inscrito do canal e acompanhar mais conteúdos deste tipo. E o meu nome é Moser e esse é o canal Mozart Visual, um lugar para falarmos de arte, cultura, entretenimento e muito mangá. É isso aí, obrigado, valeu!